Uma vitória convincente, embora se a gente analisar nas estatísticas, né, o Santos pouco finalizou. Acho que terminou com três finalizações com o chute do David, né? Com 4, Rally. Quatro. Terminou com 4 Então, finalizações. 4 finalizações. Teve a falta do Dodi que foi pra fora. A falta mal cobrada pelo Dodi. Mas eu entendo que a gente não pode ficar restrito aos números, né? Aos números que são mostrados nas estatísticas. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho do que foi a partida, o momento, o contexto do Santos Futebol Clube, de muita pressão, de muita gente que não acredita no Santos, e eu sou um deles, né? Não me furto a dizer isso aqui. Eu entendo que o time do Santos permanece sendo um time fraco, um elenco muito fraco, né? E um técnico que aí sim eu divirjo da grande maioria dos torcedores santistas, é um técnico que eu vejo potencial, né? Eu sei que o santista não gosta do Odair, mas hoje, por exemplo, ele se mostrou um cara que não é teimoso. Ele deu a mão à palmatória, modificou o esquema tático que ele tinha implantado equivocadamente lá na Bolívia, né? Abrindo o Lucas Lima de um lado e o Ivonei do outro, que não teria o menor sentido e se mostrou sem sentido durante o jogo diante do Blooming. Hoje ele veio com uma proposta distinta, veio com o Daniel Ruiz jogando pelo lado canhoto, que é a dele, veio com o Lucas Lima jogando mais pelo centro, onde é o posicionamento que o Lucas Lima mais rende, e com o Lucas Barbosa jogando pelo lado direito também, fazendo o auxílio ali pela lateral para o Natan, que a gente sabe que tem deficiências na marcação, mas hoje jogou bem. E a postura da equipe foi uma postura excepcional. Hoje o Santos entrou justamente para jogar um mata-mata decisivo, que só vai passar um. Hoje a gente viu o Santos dividindo cada bola, brigando por cada espaço ali do gramado. Isso daí é muito importante para uma equipe que é fraca tecnicamente. Tem que brigar, tem que ser aguerrida, tem que ser voluntariosa. E a gente não estava vendo isso, muito pelo contrário. A gente estava vendo as deficiências do Santos, que são claras, expostas por muitos e muitos jogos, por muito e muito tempo. Mas a gente estava vendo, associada à falta de qualidade técnica, a indolência de alguns atletas, a falta de sensibilidade do que representa o jogo. E aquela partida diante do Ituano foi muito emblemática nesse sentido, onde o Santos fez uma partida péssima. Hoje foi o oposto. Hoje o Santos sentiu que era o jogo, que precisava dividir cada bola, que precisava brigar em cada lance. E hoje a gente viu uma postura totalmente diferente. Então, parabéns aos atletas, parabéns à comissão técnica. É esse Santos que o torcedor quer ver. Por mais que seja um Santos fraco tecnicamente, não pode faltar empenho, não pode faltar disposição, não pode faltar garra. Então é isso que se pede. Por mais que em alguns momentos também a gente tenha que pontuar que houve um excesso de voluntarismo, né? Por exemplo, algumas faltas cometidas de forma absurda que resultaram em até lances perigosos para a equipe do Botafogo, como foi o lance a 3 minutos de jogo, numa falta totalmente absurda cometida pelo Messias, que no primeiro tempo destoou dos demais, foi o jogador que atuou mal e todos os demais jogaram bem. Na segunda etapa ele até se redimiu, fez uma partida ok. Então, uma nota para lá de positiva para que é o Santos Futebol Clube nesta partida diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Repito, se eu tivesse que resumir aqui em síntese o que eu penso sobre o que foi o jogo hoje, Ivone, uma partida excepcional, uma partida que fugiu à regra. A gente torce para que a regra agora venha a ser esse tipo de postura, esse tipo de dinâmica, esse tipo de esquema tático proposto pelo Odair, com o Lucas Lima mais centralizado e dois caras jogando na deles, né? Que é justamente pelas pontas. A gente torce para que isso daí tenha sequência, embora a caminhada agora será muito mais complexa, muito mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro. Não é segredo para ninguém. Felipe Cardoso, tua análise aí desse jogo, uma vitória. O vencer era o fundamental, né? O Santos precisava vencer. Agora o Santos conseguiu vencer, fez 2 gols de diferença, encaminhou bem a classificação e jogou melhor que o adversário. Então, e poderia até no final ter ampliado esse placar, apesar que também teve sofrimento, teve. Mas o Santos fez por merecer e podia até ter ampliado nesse final. Bom, Vonei, concordo em partes com o Halley, né? Acho que em relação à entrega, à postura do Santos, hoje, cara, nota 10 para isso, né? Para a raça dos jogadores, parece que, enfim, eles entenderam que precisam correr, né? Para suprir ali a falta de técnica muitas vezes. Então, em relação à entrega do time, nota 10 mesmo. Todos os jogadores correndo muito, muito mais do que o normal. Até o Natan, né, se dedicando muito mais do que o normal. Em relação a isso, nota 10 para os jogadores. Agora, em relação à parte técnica, ao jogo jogado, eu achei um jogo ruim do Santos.
infelizmente, tenho que falar isso pra vocês. Achei um jogo ruim do Santos porque foi um time que simplesmente não criou quase nada, né? A jogada do Lucas Lima, do gol do Lucas Lima, maravilhosa, jogada criada, 100% criada, né? Saindo o passe do volante para infiltração do meia, é isso é perfeito. Baita bola do Dodi, Lucas Lima deu um pouquinho de sorte ali, mas baita domínio também, porque a gente tá vendo aí como o domínio é importante no futebol, né? Baita domínio, e aí depois precisou do segundo chute ali para fazer o gol. Em relação a isso, beleza. Mas depois desse gol aí do Santos, nada mais foi criado, né? O Lucas Barbosa deu um bom lançamento pro Marcos Leonardo, que nesse caso eu vou até elogiar o Marcos Leonardo, porque o lançamento do Lucas Barbosa era uma bola quicando pro Marcos Leonardo brigar contra dois zagueiros, né? E aí no braço com braço tal, o Marcos Leonardo acabou conseguindo arrumar um pênalti que pra mim foi pênalti, né? O cara pegou ele pelo pescoço ali, deu um tapão no pescoço dele. Eu também marcaria pênalti. Pra mim, eu marcaria pênalti. Fiquei um pouco na dúvida Não foi um em pênalti relação violento, não foi nada disso, mas Não, foi mas pênalti. foi pênalti. Eu fiquei em dúvida em relação se foi dentro da área ou fora. Acho que começa fora, mas daí o Marcos Leonardo cai dentro. Mas daí isso aí é outra história, beleza. Mérito pro Marcos Leonardo pela briga nesse lance. Mas ficou nisso, cara. Ficou nisso. Foram 2 finalizações. E aí depois o Santos teve a terceira finalização com uma bola parada do Dodi de falta, né? Tipo, ninguém ali... Se ali ele não finalizasse aí, pode parar, né? E essa quarta finalização que foi o lance individual do David no final, né? Que mostra uma capacidade aí, uma qualidade do garoto, que a gente tinha até brincado, né? Ele dominou uma bola marcado de costas e deu passe, coisa que a gente não vê, né? Quando é o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo que hoje errou todos os domínios, errou todos os passes, mas brigou bem ali na hora do pênalti. Apesar dele fazer gol, pra mim o Marcos Leonardo limita o Santos, né? Ah, mas ele fez um gol, tudo bem. Só que se ele acertasse os lances, vários lances que ele errou, o Santos teria criado mais, né? Então, pra mim, ele limita o ataque do Santos, já que ele perde todas as bolas que ele recebe praticamente. Mas é isso, num geral, eu acho que um nota 10 para a entrega do time, mas o jogo, tecnicamente, em incomodar o adversário, em quase ampliar o placar, foi bem ruim do Santos, sem falar dos 2 gols que o Santos quase sofreu, né? Um aos 3 minutos e o outro que o Natan tirou em cima da linha.